Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. No terceiro dia do apagão provocado por um vendaval em São Paulo, mais de 680 mil imóveis seguem sem luz. No Paraná, mais de 5 mil ainda aguardam restabelecimento de energia. Um funcionário de uma empresa parceira da Enel é preso após cobrar propina para religar a eletricidade. A Polícia Federal realiza uma operação contra desvios de emendas parlamentares e tem como alvo a ex-assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Por unanimidade, a primeira turma do STF confirma a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determina a perda de mandato da deputada Carla Zambelli. O governo americano sanciona familiares do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e empresas ligadas ao petróleo no país. O homem acusado de assassinar o ativista Charlie Kirk em setembro se apresenta perante um tribunal dos Estados Unidos. E no Rio de Janeiro, um espetáculo botânico de palmeiras que floresce em uma única vez encanta moradores e turistas. A partir de agora, no Jornal Mundial. Mais de 50 horas após o início do vendaval que atingiu São Paulo, quase 690 mil imóveis continuam sem energia elétrica. A falta de luz afeta serviços essenciais, como o abastecimento de água e a mobilidade urbana. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. Boa noite, Alice. Boa noite, Gabriel. Olha, mesmo depois de quase 2 dias desde o início da tempestade de ventos que atingiu a Grande São Paulo, cerca de 780 mil imóveis ainda permanecem sem energia elétrica, segundo o balanço mais recente das concessionárias e autoridades. A ventania provocou quedas em uma vasta área, danificando a rede elétrica e deixando moradores em situação complicada, sem luz, sem água, já que a falta de energia afetou o sistema de bombeamento da Sabesp. Que situação, hein? Vamos conferir mais detalhes agora. O vendaval foi causado por um sistema de vento forte ligado a uma frente fria intensa, com rajadas chegando a cerca de 98 km por hora e prejuízos generalizados em toda a metrópole. Na quarta-feira, o número de imóveis sem luz chegou a superar 1,5 milhão, conforme registros iniciais, mas parte foi restabelecida ao longo da quinta e sexta. A concessionária responsável informou que milhares de equipes seguem trabalhando 24 horas por dia para restabelecer o fornecimento, mas ainda não há previsão de uma completa de normalização. Além de impacto nos residências e comércios, essa ventania afetou serviços essenciais. O bombeamento de água ficou comprometido, cancelamentos e atrasos de voos em aeroportos da região pouco depois dessa tempestade. A aceitação da situação tem sido difícil para muitos moradores que seguem dependentes de postos externos de carregamento e geradores de hospitais e serviços críticos. As autoridades orientam que a população continue a economizar energia quando possível e evitar fios ou árvores caídas nas ruas. As equipes de pó e reparo elétrico continuam em campo em mais um dia de trabalho intenso para recuperar a rede após o vendaval que deixou grandes áreas da metrópole sem luz. Quem diria que a maior metrópole do país ficaria totalmente apagada? João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. Por meio de nota, a Enel disse que suas equipes seguem comprometidas com a operação de atendimento a emergências. Afirmou também que em algumas localidades o restabelecimento é mais complexo, porque envolve a reconstrução da rede, como substituições de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos. No Paraná, há mais de 48 horas, o número de imóveis sem energia chega a 5,7 mil, segundo informou a Companhia Paranaense de Energia na manhã de hoje. Desse total, aproximadamente 4 mil estão em Curitiba, na região metropolitana e no litoral. Na capital, segundo a Copel, cerca de 1.000 imóveis ainda passam por processo de religação pelas equipes. Os desligamentos foram provocados pelos vendavais que atingiram o estado na última quarta-feira, derrubando galhos e árvores sobre a rede elétrica.
A queda da vegetação causou curtos-circuitos, rompimento de cabos e até a quebra de postes, conforme a companhia. A Copel informou que os trabalhos seguem até que todos os clientes tenham energia restabelecida. Um funcionário de uma empresa parceira da Enel foi preso em São Paulo após cobrar propina para restabelecer energia de residências. Ele admitiu que realizou um bico e cobrou mais de R$ 2.000. Moradores da cidade de São Paulo e da região metropolitana têm denunciado a cobrança de propina por funcionários de empresas parceiras da Enel para o religamento de energia em meio ao blackout provocado pelo vendaval que atingiu a Grande São Paulo na quarta-feira. Nesta quinta-feira, o subprefeito de Vila Mariana, na Zona Sul, Rafael Minatogawa, deu voz de prisão a um desses trabalhadores após ele admitir que realizou um bico e cobrou R$ 2.500 para restabelecer a energia de um endereço na região. Em vídeo publicado nas redes sociais, Minatogawa aparece conversando com o funcionário, identificado como Alex Rodrigues Nogueira. Ele admite ter cobrado pelo serviço. Não, sim, mas estava desligada a energia. Desligado no operativo. Aí eu peguei e falei, meu, ó, papiaria, por canto. Ele falou, não, pode fazer. Aí eu fui lá, fiz, pra cá fazer muito. Quero aqui. Entendi. Aí eu fiz aqui, aí eu falei, mano, vem lá pra pagar pra mim, senão eu vou saber que tava. Aí ele mandou, eu paguei aqui, então eu não te mostrava. Ele falou, esse serviço aqui que você fez aqui era obrigação sua fazer. Ele falou, vem assim pra mim. Mas quanto que tinha que pagar? Não, tinha falado pra ele, aí, o conector era dele mesmo. 2,5 para religar o conector. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o homem foi preso em flagrante por corrupção passiva. A Enel confirmou que Nogueira atuava para uma empresa parceira e ressaltou que serviços emergenciais, como reparos de rede para restabelecimento do fornecimento, não podem ser cobrados individualmente. Em decisão unânime, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acatou hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a votação da Câmara de manter o cargo da deputada Carla Zambelli. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou a maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determina a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Em maio, o STF condenou Carla Zambelli a 10 anos de prisão em regime fechado, pelos crimes de invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica. Na última quinta-feira, dia 11, Moraes considerou nula a deliberação da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação da parlamentar. De acordo com o ministro, a Câmara violou a Constituição ao manter Zambelli no cargo, mesmo após sua condenação ter transitado em julgado. Moraes afirma que a decisão da Câmara de manter o mandato de Zambelli ocorreu em clara violação à Constituição Federal. Isso porque o artigo 55, inciso 4, determina que perde o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. A primeira turma é atualmente formada por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, que já votaram pela manutenção da decisão de quinta-feira, e pela ministra Carmen Lúcia. Os integrantes do colegiado têm até às 18 horas de hoje para registrar seus votos. As forças de segurança do estado do Ceará retiraram de circulação entre janeiro e novembro 6.632 armas de fogo, um aumento de 11,9% em relação ao ano passado. Isso significa 20 armas apreendidas por dia, em média. Segundo o Ministério da Justiça, o Ceará é o estado que mais apreendeu armas nos últimos 10 anos, entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Foram 68.294 armas recolhidas desde 2015. O crescimento é resultado do trabalho integrado entre policiais militares, civis, a PEFOSSE e o Corpo de Bombeiros, aliado ao reforço no efetivo, ações ostensivas e investigações qualificadas. O acusado de matar o ativista político de direita Charlie Kirk compareceu pela primeira vez hoje perante um tribunal dos Estados Unidos. Tyler Robson se mostrou tranquilo enquanto os advogados discutiam questões processuais. O jovem de 22 anos usava uma camisa clara e gravata no tribunal de Utah.
Em uma audiência anterior, o juiz determinou que o Robson não era obrigado a se apresentar na corte com o uniforme penitenciário. O assassinato de Kirk, atingido por um disparo no campo da Universidade de Utah, gerou uma onda de indignação entre os conservadores e a ameaça de uma ofensiva contra a esquerda radical por parte do presidente Donald Trump. O acusado pode ser condenado à pena de morte se for declarado culpado do assassinato. As autoridades dizem que o Robson atirou contra Charlie Kirk do telhado de um prédio do outro lado do campus da universidade. As opiniões do influente ativista teriam sido a motivação do crime. Veja daqui a pouco, a PF realiza uma operação contra desvios de emendas parlamentares que tem como alvo a ex-assessora de Arthur Lira. Os Estados Unidos sancionam familiares do presidente da Venezuela e empresas ligadas ao petróleo no país. E o espetáculo botânico de Palmeiras, no Rio de Janeiro. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. Uma operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, investiga irregularidades na destinação de verbas públicas de emendas parlamentares. A investigação tem como alvo Mariângela Fialek, ex-assessora do deputado federal e ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. A Polícia Federal iniciou nesta sexta-feira a Operação Transparência, com o objetivo de apurar irregularidades na destinação de verbas públicas de emendas parlamentares. Conforme o blog de Camila Bonfim, um dos alvos é Mariângela Fialek, assessora do deputado federal e ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP por Alagoas. O parlamentar não é alvo da operação. Mariângela é responsável pelo setor de indicação de emendas parlamentares. Investigadores fizeram buscas em salas da funcionária na Câmara dos Deputados. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, e são cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Brasília. Os crimes investigados são peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção. O escritório de advocacia de Viviane Bassi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, assinou contrato de 129 milhões com o Banco Master, investigado por fraudes contra o sistema financeiro. O contrato firmado entre o Banco Master e o escritório Bassi de Moraes Associados, da advogada Viviane Bassi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, previa a atuação da firma na defesa de interesses da instituição e de seu controlador, Daniel Vorcaro, junto ao Banco Central, à Receita Federal e ao Congresso Nacional. O documento ainda estabelecia remuneração mensal de 3,6 milhões de reais por 3 anos. Assinado em 16 de janeiro de 2024, o acordo poderia render até 129 milhões de reais ao escritório até o início de 2027, período em que Moraes assumirá a presidência do STF pelo sistema de rodízio. Com a liquidação do Master, os pagamentos foram interrompidos. Se tiverem sido mantidos até outubro de 2025, o último mês antes da intervenção do Banco Central, o escritório da família Moraes teria recebido cerca de 79 milhões de reais. Os 2 filhos do ministro também trabalham na firma. O contrato previa a organização e coordenação de 5 núcleos de atuação estratégica, consultiva e contenciosa perante o Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Banco Central, Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
Conselho Administrativo de Defesa Econômica e o Congresso Nacional. No entanto, segundo a apuração da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, Viviane não participou de reuniões no CAD relacionadas à compra do Master pelo BRB. O escritório também não aparece nos autos do processo no órgão, onde o Master é representado pela empresa Pinheiro Neto Advogados. O governo americano sancionou familiares do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e empresas ligadas ao petróleo venezuelano. Os Estados Unidos impuseram novas sanções contra 3 familiares do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A lista é composta por 3 sobrinhos de Cília Flores, esposa do líder chavista. Segundo o Departamento do Tesouro americano, 2 deles são traficantes de drogas que atuam na Venezuela. 6 empresas ligadas ao transporte de petróleo do país sul-americano também foram sancionadas, em uma escalada ainda maior da tensão com Caracas. Washington ainda anunciou que vai escoltar o petroleiro apreendido pelas forças americanas na costa da Venezuela até um porto americano, aumentando os temores de um conflito aberto entre os 2 países. Os Estados Unidos assumiram o controle da embarcação, carregada com petróleo venezuelano, na quarta-feira, em uma operação na qual suas forças desceram de helicóptero até o navio. Em um ato na capital Caracas, Maduro disse: sequestraram os tripulantes, roubaram o barco e inauguraram uma nova era, a era da pirataria naval criminosa no Caribe. Em um novo expoente da crise, o governo venezuelano informou que os Estados Unidos suspenderam unilateralmente um voo com migrantes deportados previsto para esta sexta-feira, como parte do programa de repatriação. O Departamento de Comércio divulgou dados ontem que indicam que o déficit comercial dos Estados Unidos caiu quase 11% em setembro, atingindo seu menor nível desde 2020. O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu repentinamente em setembro, atingindo seu menor nível desde 2020, graças a um aumento mais acentuado nas exportações do que nas importações. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércio. As exportações subiram 3% para mais de 289 bilhões de dólares, quase 1 trilhão e 600 bilhões de reais, enquanto as importações aumentaram apenas 0,6%, com a entrada em vigor das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. O déficit comercial caiu 10,9% em setembro para 52 bilhões e 800 milhões de dólares, cerca de 288 bilhões de reais, o menor nível desde meados de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Os dados comerciais são os mais recentes de uma série de relatórios econômicos que foram adiados por uma paralisação recorde do governo federal entre outubro e novembro, causada pela falta de acordo político sobre o orçamento nacional. Devido ao shutdown, autoridades e empresas tiveram que tomar decisões políticas e comerciais sem indicadores fundamentais para a maior economia do mundo. A adesão da Ucrânia à União Europeia entrou oficialmente na mesa das negociações de paz conduzidas pelos Estados Unidos para encerrar a guerra com a Rússia. O plano de paz dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia inclui a adesão de Kiev à União Europeia, com efeito a partir de janeiro de 2027. A informação foi repassada à AFP nesta sexta-feira por um alto representante dos negociadores, familiarizado com os termos postos à mesa. Segundo o funcionário, que pediu anonimato, a adesão ao bloco está estipulada, mas é uma questão de negociação e os americanos são favoráveis. A Ucrânia é candidata para fazer parte da União Europeia desde junho de 2022. O processo é em princípio demorado e enfrenta, entre outros obstáculos, a resistência da Hungria, uma pedra no caminho diante da necessidade do sim unânime pelos 27 membros do bloco. Há pouco mais de 3 semanas, os Estados Unidos apresentaram um plano para encerrar a guerra iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022. A versão original do documento foi considerada muito favorável a Moscou. A pedidos de Kiev e de seus aliados europeus, o plano foi revisto em pontos centrais. Na noite de quarta-feira, a Ucrânia enviou uma nova versão a Washington. Na quinta-feira, o presidente Volodymyr Zelensky forneceu pela primeira vez detalhes sobre o conteúdo conforme o estado atual das negociações. Segundo o líder ucraniano, os Estados Unidos continuam pressionando Kiev a fazer concessões territoriais significativas à Rússia. Mas Washington, de acordo com Zelensky, também tem a influência necessária para convencer líderes contrários à adesão da Ucrânia a mudarem de posição. Zelensky ainda citou que o governo americano propôs a retirada do exército ucraniano dos territórios que mantém sob seu controle na região leste de Donetsk, para a criação de uma zona econômica livre e desmilitarizada.
Um espetáculo botânico extraordinário encanta moradores e turistas no Rio de Janeiro. Palmeiras plantadas há mais de 6 décadas florescem pela primeira e última vez em suas vidas. As belas paisagens do Rio de Janeiro ganharam mais uma atração. As palmeiras Talipô, plantadas há mais de 6 décadas, florescem pela primeira e última vez em suas vidas. Localizadas no aterro do Flamengo e no Jardim Botânico, os exemplares foram trazidos à cidade pelo paisagista Roberto Burle Marx na década de 60. Agora, com aproximadamente 65 anos, essas gigantes atingiram o ápice de sua existência. A Talipô, nativa do sul da Índia e do Sri Lanka, é uma das maiores espécies de palmeira do planeta, e seus exemplares mais altos ultrapassam 30 metros. Sua característica mais surpreendente é que ela floresce apenas uma vez em toda a sua vida, um evento que ocorre quando ela atinge entre 40 e 70 anos. Débora veio de São Paulo para ver essas palmeiras. Essa árvore, a Talipô, ela foi plantada em 1960 e eu nasci em 1961. Então, o que me encanta e me fez movimentar até aqui foi justamente a idade dela, que ela floresce aos 65 anos. É quando eu me sinto florescendo também para a vida. Eu me identifiquei com a Talipô nesse sentido. Temos a mesma idade e estamos florescendo juntos. Só com um detalhe, que a Talipô vai morrer. E eu vou continuar, se Deus quiser. A palmeira Talipô só frutifica uma vez na vida e pode chegar até 5 milhões de frutos. A partir do momento que essas inflorescências começam, as flores começam a se desenvolver, ela também passa por um processo de queda dessas flores e produção de frutos. Esses frutos, depois de 1 ano, eles ficam maduros, caindo, e com isso a palmeira começa esse processo de morte, que é uma morte lenta, mas é uma morte que você consegue observar através das características da folha e do caule. O Jardim Botânico planeja colher as sementes para plantar novas mudas e também vai distribuí-las para projetos de paisagismo em espaços públicos. Um espetáculo, né, Alice? Sim, muito lindo. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um ótimo fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.